Camila, bem desafiador. Deixa eu dar o ok aqui, peraí. Então, queria agradecer, eu acho que falar sobre saúde mental, especialmente em ambientes ou áreas distintas, enriquece muito esse debate, porque saúde mental é saúde, né? Não, a gente antes tinha uma visão assim dividida dessa ciência, mas hoje em dia você deu um ótimo exemplo da atleta que sentiu-se impedida de continuar ali, porque de fato a saúde mental ela hoje é vista como parte do nosso funcionamento global, inclusive se ela está descompensada, descompensa o corpo também, né? Descompensa uma série de doenças clínicas, enfim. Então, queria agradecer a Marina por essa ponte maravilhosa aí que ela fez entre a gente, e a Fabiane, a Natália e todos e todas que estão aqui. Bem, você fez uma pergunta importante aí em relação ao burnout, porque com a pandemia, acho que esse termo até explodiu, ele já vinha sendo discutido bastante na nossa cultura antes, porque justamente a Organização Mundial da Saúde, ela está em discussão, ela passou a discutir da mudança do Código Internacional de Doenças número 10, que a gente fala, para o 11, a mudança da qualificação desse termo. Então, burnout, até pouco tempo, era esgotamento vital. Então, estava numa categoria que só dizia que era um esgotamento vital. Só que isso fala muito pouco, então as pessoas usavam esse termo para designar uma série de estresses que elas estavam passando na vida. Com a discussão do novo Código Internacional de Doenças, aí o burnout, agora ele vai passar a ser categorizado dentro de um fenômeno ocupacional, ou seja, continua não sendo uma doença mental, mas ele tem um código próprio e muito melhor classificado, porque antes ele passou da exaustão vital agora para um conceito em que a gente precisa de três pontos importantes para designar que alguém está em sofrimento ocupacional, ou seja, esse é um fenômeno puramente atribuído ao trabalho e é uma condição crônica, ou seja, não é assim, estou exausto hoje e já vale. Não, é algo que vem vindo ao longo da vida. A pessoa, ela está em, número 1, então, franco esgotamento, um esgotamento que repercute no corpo, no emocional, no sono, na irritabilidade, na pálpebra, na forma com que ela dialoga com seus colegas. Então, esse esgotamento é muito grande. Ele impacta no trabalho e traz consequências ali. Quer dizer, a pessoa que ela produzia bastante antes, ela se sente bastante incapacitada. Ela se sente limitada, aquilo que ela fazia antes, agora ela faz com uma qualidade muito diferente. Não porque ela não seja competente, mas porque alguma situação puramente atribuída ao trabalho, a um estresse crônico do trabalho, leva àquela situação. E além desse distanciamento que eu falei, que causa na pessoa, aí sim vai passar a repercutir também na qualidade do que ela faz, nas entregas, nas relações. Então, para se configurar burnout, tem que ser isso. Camila, vir acontecendo há bastante tempo, se manifestar unicamente nas questões, relações, pressões, atribuições do trabalho, e aí gerar esse tipo de comportamento que passa por esses três grandes critérios. Perfeito, Camila, obrigada. Ainda pegando esse gancho do burnout, né? Uma pessoa que tem... Porque eu estava conversando com o Augusto e também com uma amiga minha, na minha geração, tá? Eu tenho 46 anos. Era normal você levar uma bronca, era normal você sofrer muita pressão, era normal você trabalhar mais horas sem ser remunerado, né? Essas coisas, elas eram normais, né? A gente levava bronca, a gente nem... A gente levava, muito diferente de ter um caso como um abuso, um assédio moral, né? E eu queria entender com você hoje, né, a geração hoje dessa galera com menos de 30 anos, né, que está aí no mercado de trabalho e que a gente vive um outro tempo, um outro momento em que as pessoas não estão deixando, né, muitas coisas
passarem, né, em branco, né? Então as pessoas elas são questionadas, elas são intimadas, elas são acusadas, né? Como é que a gente diferencia hoje uma explosão de um chefe ou de alguém que também, se a gente for trabalhar com empatia, a gente também pode entender que ele está vivendo também, está num lugar de muita pressão, né, e de muita cobrança, e ele vai escalando essa pressão, essa cobrança que ele recebe, né, pulverizando na equipe dele, né? Como é que a gente, qual que é a linha que separa, ó, hoje eu comi bola, tomei uma bronca, ou de um assédio mesmo, de, né, o cara, tudo bem, ele explodiu, ele não, me passou dali, mas passou dali, sabe? Porque às vezes eu sinto que, eu falo assim, nossa, será que a geração de hoje, ela vai dar conta desse tipo de pressão, assim, de repente ser, né, a pessoa explodiu com ela, né, um caso específico, assim, como é que você vê isso? Tem uma questão cultural mesmo, que as relações de trabalho, elas não eram marcadas por tantas regras, né, como elas são hoje, e, enfim, elas foram passando também por muitas novas normas, né, que norteiam as relações de trabalho e códigos e éticas. Isso veio mudando ao longo do tempo, em termos de regras de trabalho, de tempo de trabalho, de relações de trabalho. Mas a tua pergunta é boa, porque existe uma linha tênue entre cobranças excessivas ou a personalidade daquele que lidera e uma conduta que é abusiva, né? Então é importante a gente falar que alguém que tenha uma questão é você receber uma bronca no trabalho, né? Isso pode ser episódico, isso pode até vir com um tom inadequado e que a gente ali na relação de trabalho é capaz de não naquele momento, mas depois retomar, né? Você sabe que aquilo pode vir a fazer parte, pode chatear, mas hoje as regras de trabalho permitem essa troca, essa pontuação, inclusive qualquer tipo de relação requer essa via de mão dupla, esse respeito, né? Esse crescimento a partir do conflito. Então, não existe esse mundo sem conflito também, ou sem dificuldades, ou sem, inclusive, personalidades distintas que vão pautar relações que possam passar por dificuldades. A gente sabe que tem isso em relação mãe-filho, amigos, enfim, em vários níveis. Mas a conduta abusiva, ela é uma conduta persistente, ela é uma conduta de natureza psicológica, ela tenta contra a dignidade psíquica da pessoa, a dignidade psicológica dela, ela é repetitiva, ela é prolongada, né? Ainda que a pessoa diga, eu sou assim, não importa, né? Muitas vezes, porque as pessoas falam, mas não é com todo mundo, é comigo, ou quando é com todo mundo a gente minimiza, porque essa pessoa é assim mesmo. Não, né? Ela pode ser abusiva, inclusive com todas as pessoas que se relacionam com aquela figura, né, de liderança, por exemplo. Mas é muito importante a gente colocar que é muito diferente uma bronca, algo episódico, situacional, ou até mesmo inadequado, que pode ser inadequado, com essa conduta que é permanente, abusiva, prolongada, e ela traz sofrimento, ela ofende a personalidade da pessoa, ela ofende a dignidade dessa pessoa, né? Ela consegue pontuar situações em que ela não se sente mais íntegra e até muitas vezes a pessoa, porque ela precisa se manter naquela relação de trabalho, ela pode adoecer, né? Então, hoje, isso que você fala, mas e hoje em dia? Né? Eu me lembro que na época que eu era residente, era assim, acabou o trabalho, é a hora que você vai para casa. Isso podia ser 8, 9, 10 da noite, 11. Tinham alguns chefes com requintes de perversão, assim, que queriam que você ficasse ali sofrendo. Isso é muito comum em medicina, né? Essa hierarquia, essa coisa. Isso mudou muito. Hoje as regras, né, para residência são muito rígidas, muito. Tem hora, acabou, você não pode provocar isso. Só que até essa rigidez hoje trouxe um pouco de falta aí já eu acho que uma outra parte da sua pergunta, né? Porque o bom senso também precisa imperar, né? Eu acho que isso é importante. A gente que é médico, que lida com uma série de situações, o seu horário é tal, mas a gente discutindo um caso super importante, já vi residente falando, meu horário deu, tô indo, né? Porque a regra é essa, você sabe, né? Sabe coisas. Então, eu acho que
nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É a coerência e, às vezes, determinadas demandas pedem que a gente se dedique mais, enfim. Mas isso dentro de um limite possível e sentindo se a pessoa tem disponibilidade para aquilo, né? Você está disponível? Ok, é muito para você, né? Eu acho que essa checagem que não existia antes é muito importante e deve ser levada em consideração. Super. Nossa, na minha época eu atendia telefone 4 horas da manhã, acordava já, super ansiosa, o telefone tocava, já me dava um nervoso. Sim. É uma loucura. Fabiane, você, bom, depois que a gente ouviu, né, a Camila trazendo essas informações, né, vocês estão aí, você tem aí está à frente, né, do RH de uma empresa com 1.000 funcionários, né, que é a tecelagem, a Cataguases Tecidos, né, e vocês estão aí implementando um programa de saúde mental, né, para melhorar o ambiente do trabalho e a saúde dos seus colaboradores, né? Você pode contar para a gente como é que funciona esse programa? A gente conversou antes, né? Eu sei que ele tem várias frentes, né? Só para quem sabe inspira, né, outras empresas ou marcas a fazerem, já entenderem o passo a passo de como fazer isso. A Cataguás, ela tem assim a saúde do trabalhador como uma preocupação desde sempre, né? É uma empresa de 85 anos e que vem ao longo dos anos exercitando esse cuidado. Isso é muito comum para nós, não é algo que é novo. A gente tem isso muito no DNA, esse cuidado, porque obviamente o trabalhador é saudável, mentalmente saudável, as capacidades são, né, ampliadas. E um dos objetivos da implementação, na verdade, assim, das retomadas desses trabalhos na área da saúde mental é a quebra de preconceitos para falar disso, porque é muito importante. As pessoas têm muito medo de falar que elas estão sentindo, estão com sintomas da área da saúde mental. E nossos objetivos são de orientação preventiva, porque não precisa ele chegar num ponto de adoecimento mental, né? O nosso desejo é que ele não chegue nesse ponto. E se chegou, né, a conscientização da necessidade do apoio externo, pode ser o caso. Se ele já chegou num estágio de uma doença caracterizada, ele não pode deixar que aquilo ocorra um agravamento, como a doutora Camila está colocando, né, que ponto às vezes pode chegar se deixar a coisa evoluir mais. Então, assim, essa é uma preocupação, ela é do DNA da empresa, saúde, não só a saúde mental, mas como a saúde como um todo. E para nós é muito importante, nós precisamos, com 1.000 pessoas, depender de quem está mais próximo do funcionário. Apesar de termos as portas abertas, né, do RH, da nossa área de saúde, da nossa área de assistência social, quem está todo dia com o trabalhador é o gestor. Ele está muito próximo. Às vezes, no momento de um café, ele percebe que a pessoa não está bem, ali, aquele momentinho que ele tirou para um café, eu costumo 2 vezes ao dia ir na sala e tomar um café e observar, e a gente às vezes ri, às vezes não, às vezes você percebe que o ambiente está mais pesado. Então, essa é uma oportunidade do gestor nos ajudar. E o próprio colaborador, que é ele manifestar, e aí esse objetivo que a gente tem de quebrar esse preconceito, dele falar, procurar ajuda, nos procurar, a gente tem a porta aberta para isso, sem que ele tenha medo, que isso vá trazer qualquer prejuízo para ele, mas que ele vai ter realmente esse acolhimento, né? Então, para ser eficiente, respondendo sua pergunta, eu preciso do gestor que está perto, são 1.000 pessoas, não conseguimos olhar no olho todos os dias, principalmente com a pandemia, o afastamento, né? Precisamos do gestor e precisamos do colaborador estar encorajado a falar, a se abrir com a gente, a entender que ele é importante, que ele não é só um número, ele não é só mais uma pessoa, ele é alguém, de fato, que nós temos interesse pela vida e pela saúde dele. E aí, como é que vocês fazem essa comunicação dentro da empresa, dentro da fábrica, para que todas as pessoas, né, de todos os setores
entenderem que existe essa porta aberta, que existe uma assistente social lá para atender, né, diversos casos, que existe um encaminhamento, né, depois, se for necessário, dessa pessoa para um tratamento específico, né? Como é que elas ficam sabendo que elas podem chegar lá e ter ajuda? Nós usamos as redes, né? Nós temos canais de WhatsApp, estamos retomando as TVs, né? Temos TVs nos setores, temos o próprio gestor, secretários de áreas, como eu comentei com você no nosso bate-papo, que são as pessoas que estão muito perto e eles sabem que existe essa porta, uma pessoa, eles têm essa confiança de conversar, é tudo muito sigiloso, não tem exposição nenhuma, porque ele não vai se abrir quando, né, é algo da intimidade, não pode ser invasivo, então é tudo muito cuidadoso, mas ele tem essa informação constante de que está lá, que ele tem liberdade de procurar, que ele não precisa passar por ninguém, se ele se sentir melhor de ir direto ao assistente social. Isso realmente ocorre, é muito confortante para nós saber que as pessoas, né, sentem esse cuidado e têm essa liberdade de procurar ajuda. E ser encaminhado se necessário, porque pode ser que haja uma necessidade de outros profissionais envolvidos. Muito, muito bacana, eu acho, não é, né, que não é tão difícil, é só ter um mínimo de organização e boa vontade, né, e a comunicação certa para que todos fiquem sabendo, mas de fato é muito importante você ter essa porta aberta mesmo e esse acolhimento, né, que às vezes você não tem esse acolhimento em outro lugar, né, nem em casa ou nem, né, você não tem a consciência de estar passando por uma questão que precisa, né, desse ouvido, desse acolhimento, desse tratamento, né. E agora, Nath, eu já chego aí em você, tá? Para você e para a Camila, né? Assim, a gente fala muito, sabe, saúde mental no ambiente de trabalho, que pode ser provocada por questões que acontecem ali, né, no âmbito profissional, né, no seu dia a dia profissional. Mas a gente também, todos nós, temos muitas questões pessoais e familiares que podem nos afetar, né, afetar a qualidade da nossa presença de trabalho, né, da nossa produtividade, mas que não são problemas relacionados ao trabalho, são problemas relacionados, né, pessoais, por exemplo, né, uma separação, um luto, ou algum outro gatilho de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Como que uma empresa, né, no olhar de vocês, você pode falar da experiência da Cataguases e a Camila com a experiência que ela tem com outras empresas, como que uma empresa deve reagir, né, e se comportar quando um funcionário não está bem por questões pessoais, né? Eu também sou de uma época que se falava muito assim, deixa a emoção em casa e vai trabalhar, sabe? Aqui não é, né, não é lugar de chorar, não é lugar de, né, ficar mal, que aconteça o que acontecer, você deixa isso em casa, né? Só que a gente não é impossível, né? Assim, tem gente que consegue, eu não consigo, se eu não estou bem, eu não estou bem na minha casa, no trabalho, seja em qualquer lugar, né? Como que vocês acham que uma empresa deve se comportar quando ela percebe que tem uma pessoa que está passando por uma questão difícil, que ela está com uma saúde, né, fragilizada emocionalmente, mentalmente, ela pode ela ganhar um dia livre para se cuidar, né? Que nem quando a gente está doente, a gente pega o atestado médico e leva para o trabalho, mas a gente está normalmente com alguma doença que a gente consegue comprovar, né? Uma febre, uma dor, só que na saúde mental e emocional é sentimento, sensação e emoção, né? Como é que vocês veem isso? É algo difícil de medir, né? Como você falou, você não consegue medir, é uma matéria muito importante a questão da saúde mental. Quando não dá para descolar o ser humano que está lá na casa dele daquele que vai chegar na empresa, eu não acho que isso é possível, por mais que existam pessoas que tenham um controle maior sobre isso, eu não acho que ele consegue ser uma pessoa da porta para fora e outra pessoa da porta para dentro. Ele é um ser humano com sentimentos que ele traz dos problemas da vida, né? E não é incomum que nós estejamos, às vezes, presente
com esse acolhimento, justamente porque ele às vezes está com um problema, inclusive que ele não pode sofrer em casa, porque às vezes o filho não pode perceber o que está acontecendo na proporção que tem, às vezes a esposa tem um problema de saúde e não pode perceber que ele está tão sensível, e às vezes é com a gente que isso vai aflorar e que ele vai ter a possibilidade de nem sempre precisar de uma ajuda externa, mas às vezes ele precisa ser ouvido, ele precisa de desabafo, ter essa liberdade, e nós procuramos tratar isso de uma forma muito humana, porque a saúde mental vai protegê-lo em vários aspectos e vai torná-lo mais produtivo, mais criativo. Isso tudo está atrelado. Então, assim, é matéria super importante e ele tem esse acolhimento dentro da empresa, sim. Nós compreendemos um funcionário que tem um filho com problema, que está passando por uma dificuldade na família, às vezes de doença, que não é com ele, mas que está tirando ele do foco completamente. E, assim, sentir esse acolhimento é muito bom. Eu já vivi experiências pessoais que experimentei na empresa esse acolhimento, ser ouvida, me dar um tempo, porque naquele momento eu não conseguia, eu precisava realmente, isso assim é muito bacana, isso tem muito resultado, tá? Como eu disse, ele não é um número, mas ele estar bem, quanto melhor o estado emocional dele, mais ele vai estar pleno, mais ele vai estar completo no trabalho, mais ele vai ser paciente com o colega, no ambiente, né? Na diversidade. E é isso, a gente realmente exercita isso, busca exercitar, porque é uma construção diária, isso não é de um dia, isso é todo dia, né? Cada dia desafios novos vão chegando e a gente vai buscando dar esse apoio de forma a deixá-lo, ao menos um pouco, com uma sensação melhor. Perfeito, obrigada, Fabiane. Camila, você tem nos seus atendimentos, como é que você percebe que as empresas estão lidando com essa questão? Eu acho que isso entrou fortemente para a questão da saúde mental, a condução, a adequação, ou como lidar, quem está habilitado ou não, é pauta de muitas empresas brasileiras agora, algumas realmente querendo lidar com a questão longitudinalmente, ao longo do tempo, outras ofertando algo episódico, só para dizer, estamos fazendo algo, a gente sabe que ainda não é uma realidade, mas ela está muito forte, está vindo com uma cultura muito forte, não só do Brasil, mas do mundo, no mundo todo. A gente sabe que o estresse é inexorável à vida, portanto, ele é manifesta no trabalho. Como ele é manifesto, aumentou muito, claro, com a pandemia e algo que aterrorizou muito as pessoas, colocou as pessoas em situação de vulnerabilidade, trabalhando em casa. Houve uma exacerbação muito grande do que é manifesto no trabalho. Ou seja, não é uma realidade, é como você falou, no passado havia uma educação para você deixar em casa o seu emocional. Então, as pessoas, elas seguravam muito, né, um comportamento emocional ou dividir algo, porque aquilo era tido como uma fraqueza. Hoje, a gente sabe que não é dar um dia ou dar outro, a grande questão é que se a gente sabe que tem havido uma piora sintomática, algumas pessoas de fato têm tido problemas, então você nota, problemas de sono vão alterar na produtividade, problemas emocionais importantes, perdas, lutos. Hoje tem havido condições que interferem no trabalho. A pessoa não consegue entregar, ela está envolta a uma série de sofrimentos e angústias que demandam cuidado, né? Então, as empresas, elas estão sim, quando elas orientam suas lideranças, então, dentro de um conceito, que não é assim, eu te dou uma palestra, ou quem precisar cuida só, precisa ser algo estruturado, né? O líder nunca foi tão
exigido, porque ele precisa sim, ele está num lugar de cobrar entregas, é o papel dele, é uma empresa, né, que precisa continuar, mas ao mesmo tempo ele tem que ter habilidade, ou não é que ele tem, mas ele precisa de treinamento muitas vezes para conseguir, ou, olha, Camila, eu não tenho essa condição, eu só quero endereçar para o meu RH. Outros têm uma habilidade maior. Então, as empresas elas têm se paramentado disso, de orientar suas lideranças e de ofertar cuidado, dentre uma série de outras iniciativas para estigma, enfim, para conversar sobre o tema e tal. Agora, os afastamentos precisam continuar sendo condutas da saúde, né? A gente precisa deixar cada um o seu papel, porque senão exige demais também do líder que ele faça, que ele esteja instrumentalizado para cuidar das pessoas. Então tem havido também uma certa confusão sobre o papel da liderança, sobre o papel da empresa, sobre o que é pessoal, o que é do trabalho. Agora, tem uma premissa mundial de boa prática não importa se aquilo foi iniciado no trabalho ou em casa, o cuidado é o mesmo. Uhum. A grande questão se houve um gatilho relacionado ao trabalho, isso vai ser revisto e precisa ser avaliado. Em especial, ouvindo as lideranças, ouvindo as pessoas e habilitando, né, todos a poderem se expressar, mas dentro de regras bem estabelecidas, respeitosas, né, e de escuta. Então, eu acho que o que tem faltado no nosso país, em especial, é a capacidade das pessoas dialogarem. Nem o empregado, nem o empregador tem que estabelecer uma relação, seja qual for o tema, pautado na culpa, né, em culpabilizar alguém. Isso não rende de forma alguma ganho para as partes, né? Que é quando você tem um problema em casa, eu te culpo, eu acho que o nosso filho está assim porque você, né? Não, você precisa dialogar, encontrar o problema e aí sim começar todo um trabalho em cima daquele tema. Mas eu acho que esse é o grande ganho. Se você se pautar em boas práticas, qualquer assunto de saúde vai ser bem conduzido. Obrigado. Natália, agora puxando um pouquinho para a moda, né, que é uma das especialidades da Natália, primeiro explica para a gente, né, o que é a neurociência e como é que ela se conecta com a moda. Oi, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Sim? Legal. Vamos lá. Já estava super até anotando aqui umas coisas e adorei todas as falas aí da Camila, da Fabiane, muito bom e importantíssimo esse papo. Quero te agradecer também, Camila, pelo convite, porque esse é um tema que a gente precisa falar sempre, né? Não só em setembro, mas o tempo todo, e fiquei muito feliz com o seu texto e com essa iniciativa de trazer essas conversas, né? Trazer isso para a mesa mesmo, para a gente conversar. Bom, vamos lá, vou falar sobre a neurociência e a moda. A neurociência é uma ciência que estuda o cérebro e o sistema nervoso, e é importante o detalhe, que não é detalhe, mas do sistema nervoso aqui, né? Porque não é só o cérebro, mas é também esse sistema nervoso que está em todo o nosso corpo. A gente tem um hábito, assim, né, de fatiar muito as coisas, e aí nas falas, inclusive, de vocês, a gente falou isso, né? Como, não... na minha época, a gente tinha que deixar a emoção de lado. Não tem ser humano sem emoção, né? Não dá. Né? Aí é outra coisa, é robô. Inclusive, agora os robôs também já quase têm, né? Então, assim, não dá para a gente fatiar as coisas. Então, não é só o cérebro, né? A neurociência não estuda só o cérebro, mas sim esse sistema nervoso que faz toda a conexão com o nosso corpo, né? E nos faz seres íntegros, né? Integrais. E aí a neurociência se relaciona com diversas outras áreas do conhecimento, né? Então a psicologia, a própria psicanálise, né, Camila?
a antropologia, a sociologia, enfim, e faz um diálogo com todas essas outras áreas, porque a neurociência estuda esse aparelho fisiológico interno, né, do nosso ser aqui, em relação com o campo externo. Então, em relação com a sociedade, com a cultura e, portanto, com o comportamento. E aí, para quem é da área de moda, logo no início, né, de quando a gente começa a estudar moda, uma das primeiras coisas que a gente escuta é que moda é comportamento. Então, essa conexão entre neurociência e moda está muito mais clara, né, muito mais óbvia do que se imagina. A moda é um meio de expressão, né, do comportamento humano, e a neurociência estuda como é que esse comportamento se dá com as relações na sociedade, na cultura. Então, essa conexão ela é realmente bastante íntima e tem muito campo aí de estudo, né? Eu, inclusive, vejo que eu só comecei, assim, porque tem realmente muito campo para pesquisa mesmo. E, bom, gente, a Camila, ela tem um livro, a Natália, ela tem um livro lançado chamado Cérebro e a Moda, né? Que depois a gente coloca o link, você coloca no chat também, se você quiser, o link de onde a gente pode encontrar. E ela também está fazendo uma pesquisa, que é outro link também que você pode colocar, sobre moda e saúde mental, tá? Eu respondi hoje e é bem bacana. E no livro, assim, ela já trouxe alguns dados, né? E teve um trecho lá que você me mandou que me chamou bastante atenção, que vou ler aqui, que eu anotei, né? Que os entrevistados dizem que uma semana de moda, por exemplo, né? Toma muito do seu tempo, né? Então, que na semana passada a gente vasculhou bastante por esse assunto, assim, por que a moda causa raiva nas pessoas ou uma indigestão, assim, né? Não, moda é fútil, né? A pessoa não nem quer saber muito sobre o assunto, já acha que é fútil. E aí essa fala me chamou bastante atenção, que os entrevistados dizem que uma semana de moda toma muito do seu tempo, toma muito dos seus recursos, que é um ambiente emocionalmente, fisicamente hiperestressante, mas que ainda assim eles gostam de estar lá, né? Porque é o único espaço em que temos uma noção de comunidade, mesmo que seja caótica, né? O que a moda tem que a gente topa ficar? A gente paga o preço, né? E a gente sabe que na moda tem diversas questões, né, que a gente pode abordar, que são causadoras, né, de uma má saúde emocional e mental, né? Então tem muito preconceito, né? Um lugar, sempre foi, agora a gente está quebrando aí, né, um pouco essa estrutura, mas um lugar extremamente elitista, né? Racista, né, preconceito em relação a corpos diferentes, em relação a gênero. Tem também a questão da autoestima, né, não só nas mulheres, mas nos homens também. A gente nunca falou dos homens relacionados a esse assunto, né, que a gente belezas inatingíveis, magrezas extremas, e a gente querendo se ver representada por uma mulher que é totalmente diferente da gente e que a gente nunca vai ser como ela. E os homens também, né? Eles também têm essa questão, mas esse assunto sempre veio mais para o lado feminino, né? Então, né, excessos de horas trabalhadas por uma má remuneração, só porque você está lá num lugar de destaque ou de desejo, né, alguma coisa assim. Então, essa pessoa falou, eu achei perfeita essa colocação, né? É zoado, mas estamos lá sempre, né? O que acontece, né? Que a moda tem tantas questões, e a gente conhece também o lado legal, óbvio, por isso que a gente também está aqui, mas a gente também conhece o outro lado. Por que a gente topa ficar, né, e pagar esse preço? Olha, Camila, eu gosto muito desse trecho, eu adorei que você pensou esse trecho, porque essa pesquisa que eu destaquei no livro, né, é uma pesquisa do site Fashionista, que foi feita com mais de 500 profissionais que frequentam semanas de moda porque precisam, né, porque faz parte do seu trabalho. Então, jornalistas, compradores, produtores, stylists, enfim.
E as falas são realmente chocantes, assim, né? Porque são falas como essa que você trouxe, de é zoado, né? Assim, é um lugar onde você não se sente pertencente, onde te causa até medo, né? Tem essa palavra, assim, né? Do medo. E, ao mesmo tempo, no final, a maior parte das pessoas entende que ainda é necessário existir a Semana de Moda, porque é esse lugar que nos dá esse sentido de comunidade, né? Então, e isso é muito potente, né? Comunidades, a gente, ainda mais hoje em dia, com a era digital, a gente sabe o tanto que é potente uma comunidade fortalecida. A moda, a realidade é que a gente não tem isso, a gente não tem esse senso de comunidade, a gente busca isso. E o único lugar que a gente encontra isso, né, trazendo aqui pela pesquisa, na Semana de Moda, porque onde todos os setores, todos os profissionais estão olhando para esses eventos, né? Então, eu, inclusive, vejo que as Semanas de Moda têm uma responsabilidade, assim, por conta disso, né? Porque é esse momento de reunião, assim, né? De todo mundo tem que prestar atenção nisso, tem que olhar, a gente vai ver qual que vai ser a direção para o nosso caminho, enfim, é como uma grande reunião de pauta, né? Que está acontecendo ali, todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Pois bem, como esse é o único lugar, é o único ambiente, então a gente segue, né? A gente precisa seguir, porque tem outro, para onde a gente vai, né? Então, e aqui a gente está falando de uma questão de pertencimento, né? Então, a gente quer pertencer à profissão que a gente escolheu, né? A comunidade que a gente escolheu, que a gente estudou, que a gente está trabalhando e que a gente está seguindo todos os dias. A gente quer pertencer, da mesma forma que a gente quer pertencer à nossa família. E se esse núcleo familiar está lesado ou, né, mexido de alguma forma e a gente não se sente, isso também vai ser ruim, mas a gente também não tem uma facilidade de abandonar, né? Então, é bem interessante, inclusive, essa relação, porque é um trabalho, né? É o nosso campo de trabalho. Quando você trabalha há 20 anos, né? Ou há tantos anos, você dedicou ali o seu tempo. Como é que você larga isso, né? Como é que você abandona isso? Não é fácil, assim. Ao mesmo tempo, esse é um dado que a gente não tem, porque, inclusive, a nossa área é uma área que precisa de pesquisas, né? Pesquisas científicas, estruturadas, com dados confiáveis, em todos os campos, né? Mas a gente não tem, por exemplo, quantas pessoas saíram da moda, né? Do primeiro curso de graduação que existiu no Brasil, né? E que aí teve um boom de escolas de moda. Quantas pessoas não se formaram em moda? Quantas pessoas estão no mercado ou ficaram no mercado durante um tempo e quantas pessoas saíram, né? Quando a gente estava conversando, eu falei isso para você, né? Que tem muitas amigas que saíram da moda porque não aguentavam mais, assim. E aí você também comentou, nossa, eu também tenho amigas, né, que... Então, acho que se a gente falar aqui com quem trabalha na área, quantas pessoas não fizeram um shift aí de carreira? Por que será? Né? Tipo, o que aconteceu nesse meio? Então, ao mesmo tempo que tem muita gente que fica, também existe um movimento de muita gente saindo. E que a gente precisa olhar para isso, né? Certamente. A moda tem uma coisa ainda que ela é muito sustentada pela imagem, né? E tem uma coisa que é contraditória, que eu queria perguntar até para pedir a sua opinião e da Camila, que é o seguinte, né? Tem um estudo que eu li, que eu quero até acreditar as meninas aqui, que chama Um Olhar sobre Corpo e Moda em Psicanálise, tá? É um trabalho de TCC que eu achei na internet, nessas pesquisas, e que eu li ele inteiro, da Lorena Bittar, Raquel de Souza, Roberta Cristine Melo dos Santos, né, dessas 3 meninas que elas fizeram esse trabalho. E aborda muito sobre, né, nós, né, no ambiente da moda, sob o olhar do outro, né? Só que a moda, ela também pede para a gente ser autêntico, original, independente, né, autônomo,
único, né? Mas quando a gente fala de moda, né, esses objetivos eles acabam se tornando contraditórios, né? Porque a gente entra no modo alienação, né? Porque a gente submete muito a visão do outro sobre nós mesmos, né? Então a gente acaba se tornando, em vez de ser independente, dependente da opinião da outra pessoa, né? Do julgamento, né? Que acaba que o olhar dele certifica a nossa existência naquele ambiente, né? Naquele lugar, né? O aval, né? Que eu tive aquela história lá que eu fui num desfile da Chanel, que a Chanel me convidou, eu cheguei lá e eu era a única pessoa em 500 sem a bolsa da Chanel, todo mundo com a bolsa da Chanel, menos eu, não estou exagerando, gente, era bem de verdade, só eu, a única. E eu fui julgada o evento todo como a única pessoa que não tinha a bolsa da marca, né? Então não interessa quanto você trabalhou, quanto você sabe, quanto você é gentil, ou sei lá, o que for, tá? Não, nada disso interessa, só interessa que se você não tem a bendita bolsinha. Então, isso, se pega uma pessoa que é ou um pouco mais deslumbrada, ou um pouco mais inexperiente, ou um pouco mais insegura, né? Isso pode lá começar a dar uns nozinhos assim, né? E progredir para uma baita crise de autoestima e de não pertencimento também, né? Então, qual que você acha por que você acha que na moda, apesar de ser um lugar, né, que promove a criatividade, a inovação, a autenticidade, a originalidade, né? Por que vocês acham que existe essa relação ainda tão forte, essa necessidade por aprovação, né? Como a gente se submete, né, ao outro, né? Especialmente assim nesse ambiente de moda. Você entendeu? Fiz uma pergunta clara ou dei Claríssimo. A pergunta é super... Quer falar primeiro, Natália? Na verdade, você está trazendo um ponto que aborda assim a existência humana, que é a autoimagem, que é o narcisismo, né? A gente passa uma vida buscando uma imagem confortável de nós mesmos, né? Só que a nossa imagem, ela é uma via de mão dupla. Para você pensar, se você manifesta aquilo que é visceral em você, como você se sente, aquilo que você se identifica, se aquilo é um gosto seu, se aquilo é um gosto do outro, você precisa olhar para o outro para, de certa forma, entender-se melhor. Entretanto, você precisa como uma via natural de construção da nossa imagem, mas não a gente depender do outro para se sentir melhor. Esse é o grande paradoxo. Eu acho que, por um lado, são duas questões importantes, né? A moda, ela permite uma expressão humana, singular, ela pode passar por uma forma que você se identifica e fala, puxa, isso me representa melhor do que aquilo outro, né? Quando a pessoa ela tem uma negação em relação àquilo que todo mundo está usando, mas você vê como na adolescência isso é muito forte, porque na adolescência que é um momento da vida em que você é muito vulnerável ainda, que você não tem muita certeza sobre seus gostos, sobre aquilo que você representa, sobre qual as pessoas que você melhor se identifica, a tendência do adolescente é copiar, né? Isso é muito nada. Meu filho tem 5 anos, hoje ele falou para mim, mãe, eu achei lindo o tênis do meu amigo, quero ter um igual, né? Na verdade, eu acho que ele gosta muito desse amigo, ele nem é tanto o tênis dele, né? Porque para mim está muito claro que ele adora aquele amigo dele. Mas é uma forma de assim, olha, eu sou como você, eu tô aqui, eu tenho um tênis parecido com você, né? A gente pensa igual, a gente tá junto aqui nessa mesma forma de se ver. O problema é que algumas pessoas são muito, muito mais afetadas por isso, né? Elas ficam assim, se eu não tiver isso acontece mais fortemente, né? Nessa busca por você, sim, para você também demonstrar poder, enfim, obtendo aquele objeto, não porque você simplesmente gosta do que ele representa, mas muitas vezes porque o outro sabe o valor que ele tem, né?
Então, eu acho que essa é a luta da gente conseguir se você pode ir atrás, muitas vezes para você ter uma expressão de você, de como você se sente, você encontra coisas lindíssimas na moda, né? Independente do valor que isso tenha. Mas é importante que ela exista. Você vê assim, quando você anda na Augusta, algumas pessoas têm uma forma de se expressar, ou em determinados lugares, ou bairros, ou países, né? Tem uma forma que aquilo tem uma linguagem para você quando você olha, e isso é importante, como é a forma de expressão do eu. Mas isso que você coloca é muito importante. Tem uma possibilidade narcísica da gente se perder em meio a essa a busca insistente do olhar do outro, porque a valorização dele a partir daquilo que ele identifica, e não de uma identificação de você mesmo. Exato, total. Nath, quer colocar aí sua opinião? Sim. Tem um livro muito interessante com essa temática que é Moda Inconsciente, né, da Pascale Navarre. E que foi um livro que, quando eu li, me fez refletir muito sobre esse lugar da moda nessa construção da autoimagem, né? Como a Camila falou, que é algo de uma vida toda, né? E a Pascale Navarre, ela diz o seguinte, logo no início assim, do livro, ela compara a moda com aquele momento que a gente é pequenininho, né, criança, e a gente tem toda a atenção, né, do mundo que é dos adultos, né? Então, as crianças são pequenininhas, então a gente tem aquela atenção e todo mundo tá te olhando, e todo mundo, né, tá ali e tal. E a gente vai crescendo, isso muda, né? E ela fez uma comparação, então, de que com a moda, né, e essas possíveis e diversas formas de se expressar, a gente meio que busca sempre essa mesma atenção que a gente tinha quando era criança. Eu lembro que quando eu li isso, eu, como uma pessoa que, enfim, sou formada em moda e apaixonada por moda desde sempre, eu me senti super ofendida. Super assim, eu falei, nossa, mas como assim? Não é isso, né? E é isso, né? Assim, é isso, quando a gente fala que a gente vai se montar para ir para a semana de moda, ou para aparecer na live, ou para fazer, a gente está buscando ali uma atenção do outro, né? Não é para gente, né? Tipo, para gente é uma outra coisa, assim. Na minha opinião, assim, é muito legítimo, né, esse querer, como a Camila falou do filho dela, né, assim, olha, eu sou igual a você, né, assim, e a moda pode, então, colaborar com isso, né, mas pode ir para um outro extremo e que com frequência vai, que é de eu nunca vou ser igual a você. Né? Ou a gente é muito diferente a ponto de que a gente não pode nem conversar, a gente não pode conviver, né? Então, existe isso, e esses limites, eles são muito turvos, a gente não consegue perceber, assim, né, com uma consciência clara. E tem uma outra questão, Camila, que eu queria muito trazer, que é assim, quando a gente fala da moda como ferramenta de expressão, a gente está falando como uma ferramenta de expressão, ponto, né? Agora, quando a gente fala da moda como um conceito que eu costumo ilustrar chamando de o Olimpo Fashion, né? Que são esses deuses mitológicos que precisam nos dar a aprovação, né? E a bênção de que você está adequada, pode adentrar ao nosso Olimpo, né? Ou não, não, errou na roupa, não ficou bom, né? Não vai entrar, que não pode hoje, né? Então, quando a gente olha para esse conceito dessa moda que é exclusiva, excludente, né? Que eu vejo que estão os grandes problemas. Quando a gente olha para a moda como ferramenta de expressão, está tudo certo, né? Ela é maravilhosa e ela, na verdade, abre possibilidades, né? Ela inclui, ela nem inclui, porque não é que ela fecha, né? Ela está aberta, então ela convive, né? Então, eu acho que é isso. Acho que você falou bem claro, é verdade mesmo. Quando ela tem a ferramenta certa, a ferramenta errada, né? Só que
normalmente a gente vê mais a ferramenta errada sendo usada, né? Que é essa coisa da exclusão mesmo. É, e você, na sua pesquisa que você tá fazendo, depois não deixa de colocar o link aí embaixo, tá? Vou Se colocar. vocês quiserem né, que estão aqui responder, eu acho que, né, quanto mais dados, mais amplo fica, né, as percepções aí que surgem das respostas, né? Tem alguma coisa que te chamou a atenção nas respostas? Né, dessa relação da moda com a saúde mental? O que veio ali que você fala, nossa, olha, que as pessoas estão se sentindo de tal forma? Bom, acho que o primeiro dado, assim, né, que é o grande dado, é que mais de 70% dos respondentes finalizaram que já haviam sido diagnosticados com alguma doença mental, né? Então, crise de ansiedade, síndrome do pânico, o burnout, enfim, como diagnóstico, né? E isso assim, a gente precisa falar sobre isso, porque isso não é normal, né? Então, eu também, na sua fala no início, Camila, você falou que na sua época também era normal levar broncas e tá tudo bem e tal. Eu acho que também a gente, hoje em dia, foi percebendo que muita coisa que a gente tratava com normalidade não era, né, normal, assim. Exatamente. E aí a gente... Então, o que é, né, normal? Acho que eu gostei muito, inclusive, da pergunta que você fez para a Fabiana e para a Camila, né, para saber, né, que momento, quando a gente sabe, né, porque a gente não sabe, né, uma vez que a gente cresceu, e aí eu digo cresceu na profissão, né, também, entendendo que essa é a forma, né, de trabalho, então, eu sou coordenadora dos cursos de moda aqui do Senac Lapa Fausto, né? E eu converso muito com os alunos que estão começando na área, porque muitas alunas pegam trabalhos não remunerados que elas não têm R$ 0, né? R$ 0, assim, de auxílio transporte, mal tem alimentação, ou então o cachê é a alimentação. Vem que tem aí você vai ter o almoço, né? Uai, mas tem o almoço, tem que ter, né? Assim, isso e como se isso fosse normal, né? Assim, porque mas é para o veículo X ou é para a marca Y, então, né, vai ser bom para você porque você vai fazendo portfólio. Na minha época, na época da Camila, era isso, né? Era o jeito de entrar. Você faz um monte de trabalho de graça, ninguém sabe seu nome, ninguém te dá bom dia, ninguém te pergunta como é que você chegou ali, você está com sede, você está com fome, como é que você vai embora, você mora muito longe, né? Zero, assim, preocupação com toda a sua vida ali como ser humano. Mas se você está com, né, o profissional Y ou Z, que faz parte lá do Olimpo Fashion, então pronto, você teve o seu passe aí para entrar na área. E eu converso muito com os alunos para que eles não aceitem, eles e elas, né, não aceitem. E não aceitem se sentindo bem, porque é preciso mudar esse ingresso, né, de trabalho. Tem uma pesquisa de um neurocientista, que é o Daniel Pink, em um livro que chama Quando, né, que fala sobre a ciência do timing, e ele fala que quando existe essa pesquisa de que quando os profissionais ingressam no mercado de trabalho com condições inadequadas, né, então não sendo remunerado, né, fazendo 12 horas de trabalho e achando que isso está tudo certo, que essa pessoa colhe, né, isso durante 20 anos depois na carreira. Então, a pessoa recebe menos, ela está mais propícia, né, a aceitar trabalhos... Entra num ciclo. Entra num ciclo. Então, olha a importância da gente cuidar das pessoas que estão entrando na nossa área de trabalho, para que elas digam não vou fazer. Você pode ser a pessoa que olha, entrei na moda por conta de você, mas eu não vou fazer de graça, porque é um trabalho, não é um trabalho voluntário, né? É diferente o que é um trabalho beneficente para uma causa e um trabalho que é
uma marca, para uma empresa, e que precisa, então, se ela existe, ela precisa contar com o custo de operação ali, de produção, enfim. Então, falei isso porque tem essa questão que ela é muito... A gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa olhar que essas pessoas que entram no mercado de trabalho assim, facilmente hoje em dia, são jovens que já têm depressão, né? Que já vêm com um histórico aí familiar ou, enfim, de casa. Então, já tem depressão, já tem questões emocionais, e isso só vai piorando, né? Ou são jovens que entram na área e aí já são bombardeados com todas essas questões e também tem a sua saúde impactada, assim. Então, a pesquisa, ela trouxe esse dado, né, olha que mais de 70% dos profissionais e estudantes, né, já tem alguma questão que estão tratando, e o que a gente está fazendo por isso? Então, Perfeito. Essa coisa que você falou da moeda de troca, né, que a gente também falou na semana passada, tem muito disso na moda, imagina. Né, então você vai trabalhar, né, às vezes de graça, e porque se você não quiser, tem quem queira. Né? Então é só porta, agradeça que você está aqui, né? Porque é esse mundo da exclusividade, do glamour, do luxo, do acesso. Então, que nem no Diabo Veste Prada mostra muito bem isso, né? Assim, a menina lá se ferrando e sendo super maltratada e ai dela se ela reclamar, né? Ou essa troca, né? A gente teve lá nos últimos anos assim grandes fotógrafos, né? De renome global, assim, sendo acusados de assédio sexual, porque e abuso até também, né? Porque homens e mulheres, né? Você passa essa noite comigo e eu te dou acesso, você vai ser capa da revista, você vai não sei o quê, eu vou te vender para tal marca, né? E a pessoa também, né? No cinema, né? No showbiz, imagino que também tenha isso, né? Esse acesso shortcut, assim, né, para conseguir galgar aí alguns degraus, assim, né, em menos tempo, né, mas eu acredito que também profissionais inexperientes, não estou falando, se você quiser ir, né, conscientemente, você toma, né, se você está consciente, você toma as suas próprias decisões, eu não estou julgando ninguém, eu só estou falando que às vezes profissionais que são inexperientes ou se sentem num lugar de que não pode falar não, né? Que a carreira dele ou dela vai acabar, né? Então tem esse lado que é um pouco ameaçador também, né? Assim, que deixa a pessoa com medo, né? Então você acaba usando o medo, né? E a ameaça para conquistar o que você quer. E aí isso é um caso específico, mas também até a Fabiane pode colaborar também, quando né, esse é o seu modus operandi no trabalho, né? Então eu vi já muito isso acontecer, tenho certeza que todo mundo, né? Você vê um chefe, ou os gestores, ou os líderes, né, dos setores, as pessoas entregam o resultado porque elas estão apavoradas, porque se não entregar, né? Deus que me livre, né? Assim, Fabiane, você já passou por alguma situação? Você já viu? Ou como que vocês lidam assim quando você sente que existe? Não sei se existe, tá? Mas assim, se você teve essa experiência de sentir que a diferença entre um resultado pela pessoa estar lá inteira, presente, produzindo na sua melhor capacidade, né, esse tipo de resultado e o resultado da produção, né, do resultado por medo, né, que a pessoa ela é ameaçada e ela tem medo de entregar, né, qualquer coisa que não seja minimamente decente, mas não porque ela gosta, porque ela pode, porque ela é totalmente capaz, mas porque ela tem medo de ser retaliada de alguma maneira. A qualidade da entrega vai mudar, né? Quando ele está nessa situação de coação, já aconteceu, obviamente, comigo quando eu comecei a trabalhar, como aí a Natália colocou, ela falou do mundo da moda, mas também, né, no mundo dos negócios, isso acontece quando você está começando, você quer muito dar certo, e então acontece, de fato.
Só que, assim, essa proteção que hoje existe acesso a ela, né? E que a gente vem falando, e como a Natália vem ali orientando, não aceitem, né? Não aceitem trabalhar em quaisquer condições, não é assim que você vai ter o resultado que você quer, não é bem assim. E o prejuízo que isso traz para a pessoa, de frustração mesmo, ela pode ter uma entrega e estar totalmente frustrada mesmo tendo conseguido entregar, porque é muito desgastante, né? Pode beirar ao assédio. Então, assim, essa busca para que isso não aconteça é uma luta, e é uma luta com conquistas que, no Brasil, elas são recentes, né? Porque a gente foi colonizado, a gente tem aí uma história em torno disso, né? Não é a pauta aqui, mas a gente sabe que tem uma história em torno de entregar só trabalho e não ter nada, nem comida, né? Em troca, que ela colocou ali comida, mas a gente viveu anos e anos e anos de escravidão, e essa busca, esse desejo de que isso seja minimizado ao máximo, que isso chegue a ponto de não acontecer. É uma busca e um exercício, né? Um exercício ético, que a gente, e por isso até das nossas conversas, né? De falar sobre a ética na moda, em todos os ramos, né? Que isso não acontece só, acontece, a Camila colocou ali, hospital, né? Na residência, na área da moda, às vezes na linha dos negócios, e precisa realmente ser trabalhado, porque isso traz prejuízos muito significativos para a vida da pessoa. E até para a própria empresa mesmo, né? Que ela está deixando de ter ali uma pessoa, né, totalmente dedicada, né, trabalhando na sua melhor versão, né? Impacta no resultado mesmo, assim, da própria empresa, ou seja, ninguém sai ganhando, né? O engajamento, ele não é o pertencimento. Como é que você vai sentir um pertencimento em algo que te faz mal, em algo que te traz prejuízo, que te assedia? Realmente a entrega é completamente diferente. E concordo totalmente. Assim, eu estava pensando quantas pessoas existem, né, trabalhando dessa maneira, né, sob esse. Camila, você que trabalha também, né, atendendo profissionais de outras áreas, né? Eu vi um post no seu Instagram que eu achei uma questão que você colocou lá, que eu achei interessante, que é se dá para a gente se dá para a gente ser ESG, né, que é a sigla para governança corporativa, social e do meio ambiente, né, que é quando você consegue promover as melhores práticas, né, ambientais, sociais e de governança dentro da sua empresa, né? Dá para você ser isso, né? E você perguntou assim, sem combater a sociedade do cansaço, né? O mundo corporativo ele está preparado de fato em promover o bem-estar dos seus funcionários, né? A gente tem exemplos como o que a Fabiane deu, né? Mas assim, de uma forma geral, você sente que existe essa preocupação, ela é genuína ou ela é uma moda? Porque tem se falado muito disso. Ela é inicial, ela não é genuína como forma geral no nosso país, está longe disso. Eu acho que o que a gente precisa é a gente publicou esse texto no Estadão há 2 semanas. Por que eu penso que é importante a gente discutir essa roda aqui de conversa com essas pessoas todas que estão aqui com a gente até esse horário, né? É um ganho tremendo, porque ligando isso que vocês estavam dizendo, o trabalho que as pessoas vão por admiração, ou simplesmente, já que eu quero um lugar, eu aceito qualquer coisa de você, que pena a gente precisar falar disso. Isso é um conceito que já devia ser um ponto de partida para você ter as pessoas perto de você, e o que é justo e certo, né, que um trabalho seja remunerado e adequadamente remunerado. O grande problema é que a nossa sociedade, ela passa por questões pós-neoliberais aí, né? O ser humano antes até está vindo uma desconstrução das regras de trabalho. Isso tem sido um momento
cultural, político, sanitário, de tantas crises, mas dentre elas uma crise nas relações de trabalho, que por muito tempo ganhou regras claras, mas que hoje coloca no indivíduo a responsabilidade por ele ter um alto rendimento, né? E eu não estou falando só quem trabalha numa empresa. Se você for autônomo, você vai achar que você tem que trabalhar de segunda a segunda para você ter o lucro. Porque quanto mais você trabalhar, mais... Olha, tá com você. Meus pacientes de 18 anos falam, Camila, eu não quero ter chefe, eu quero eu trabalhar, eu quero... Porque isso é cultural, né? Isso é algo que eles pensam assim, eu posso não ter um chefe, mas isso não necessariamente vai significar uma vida melhor, porque não é isso que está sendo exigido das pessoas, né? Como se diz, assim, a pessoa hoje é senhor e escravo de si mesmo. Então, essa é a grande transformação que as relações de trabalho estão passando. E ao invés da gente caminhar para algo mais coletivo, uma preocupação com o outro e tal, a gente se preocupa muito com o nosso rendimento. E se você está dentro de uma instituição que tem um discurso antagônico, ela te pressiona, ela te coloca diante de muitas horas, ela não quer discutir com você se você está apto ou não a ter, se você está paramentado para desenvolver aquela atividade, se você está cansado ou não, né? Se ela não estiver apto a isso, a sociedade que hoje, né, é do cansaço, nunca as pessoas estiveram tão fadigadas na história, né, dos últimos anos, obviamente, tirando as épocas em que você não podia fazer uma escolha sobre isso, mas por conta dessa grande mudança histórica pela qual a gente passa hoje. Então, essa discussão é importante, porque como preservar a saúde mental das pessoas se a gente não discutir esse assunto amplamente, né? Então, a moda é um exemplo até bastante singular dessa questão, porque ela ainda coloca as relações dentro do perfil aristocrático, né? Então, ali está tudo mais exacerbado, e outras relações também, não digo que na medicina, ou também, porque tem uma cultura muito forte, hierárquica, né, de que, ó, você fala depois que eu falo, que depois... Então, e assim vai. A gente vai pegando o que há de bom e ao longo do tempo você precisa transformar isso para cuidar das pessoas. Então, quando você pergunta, ser ESG, não é possível você estar alinhado a isso se você não cuidar verdadeiramente das pessoas. Isso não é um produtinho de prateleira, algo que... e não estou desconsiderando produtos que sejam de prateleira, muito pelo contrário. Mas tem que estar dentro de uma discussão verdadeira, né? Porque aí sim que você produz uma sociedade em que as pessoas estejam ali, mas ela busque uma satisfação. Também, quem performa mais é quem faz algo, isso nos estudos, né, que faça sentido para ela. Obviamente, a gente vive numa sociedade que, se eu tiver um trabalho, eu já estou ganhando, né? Eu já estou na frente. Agora, já que eu tenho, e muitas vezes eu não posso escolher o que eu quero, então que ele passe por esse olhar, né, dos dois lados, em que haja um cuidado real para a saúde das pessoas e a saúde integral, como eu falei. Saúde integral é saúde física e mental. Então, é assim que a gente coloca, é mais humanidade, mais coletividade, mais discussões coletivas mesmo. Isso todo mundo ganha. Tem muitos estudos falando sobre isso em termos de boas práticas, mas as pessoas não perceberam ainda, né? Os próprios chefes estão perdidos. Nossa, o que eu faço? Tá estranho para mim, eu preciso ver um jeito de eu não consigo desligar. Eu não consigo desligar, né? A gente precisa conseguir desligar, porque nesse momento histórico ele é agravado pela hiperconectividade, pela rede social, pela sua expressão, né, de funcionamento ali, ó, eu trabalho, tenho sucesso, enfim, isso gera uma outra mesa longa aqui, né? Mas só Tanta para coisa, colocar né? que isso está pautado pela cultura e pela atual cultura. Perfeito. Hiperconectada. Realmente é muita coisa, muita coisa. Essa coisa da hiperconectividade também rende um assunto, né? Rende muito assunto. E tem um amigo meu que tem uma frase, o Jackson Araújo, ele tem uma frase que é muito simples e muito clara, né? Que fala, a moda é feita por pessoas, né? Não sei se essa frase é dele, mas ele fala muito essa frase nos trabalhos, nas palestras e tal.
A moda não é, né, a roupa, né? A gente está acostumado a ligar a moda com produto, ou com uma imagem que não é a nossa, né? Mas a moda é feita por pessoas, portanto, né? A gente tem que cuidar, a gente tem que olhar, né? E agora, para a gente encerrar, porque aproveitando a sua expertise, Camila, profissional, eu imagino que o Brasil é um dos países com um dos índices mais altos de ansiedade e depressão, né? Então, se a gente não passou por uma crise ou por um momento, né, a gente conhece alguém que passou, né? Então, e muitas vezes essas pessoas vão colocando, né, ali debaixo do tapete, né? Porque a vida real, o dia a dia, a rotina, a correria, né? Quase que não dá tempo da gente mal, né, respirar, né? Então, às vezes a gente está sentindo, eu muitas vezes acordo já com o coração assim, né? E não tem que parar 5 minutos, não. Hoje, antes de eu vir para cá, eu tive um dia tão corrido, eu estava tão acelerada que eu falei, não, eu preciso 5 minutos deitar na minha cama, fechar o olho e respirar, né? Aí pus no despertador 5 minutos para, né, saber que em 5 minutos ele ia tocar, porque senão eu falei, não, já deu 1 minuto, faltam 3 minutos, né? Imagina, no terceiro minuto eu abri o olho e dei uma olhadinha. Ai, faltam 2 minutos ainda, deixa eu voltar, né? Então é muito difícil mesmo a gente olhar para dentro, a gente ter esse tempo, né, de interiorizar, entender o que está acontecendo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa cabeça, né? Então eu queria te perguntar, né, o que faz quando você está tendo uma crise de ansiedade e não tem ninguém por perto, ou não tem uma pessoa da sua confiança e você está lá no meio do trabalho com um monte de entrega, ou você acabou de entrar no trabalho e você está num momento complicado, enfim, para onde você vai, com quem que você fala, dá para prevenir esse ataque de ansiedade? Bem, bom, o ataque de ansiedade, né, que todo mundo pergunta, o que é um ataque de ansiedade? Ele precisa estar no contexto de um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade? Não necessariamente. Inclusive, ultimamente, as pessoas têm referido sintomas físicos por conta da ansiedade, que é isso, taquicardia, sudorese, pensamentos que estão acelerados, né, e que a pessoa está com uma preocupação excessiva, que ela não dorme, mas subitamente ela tem um mal-estar. Então, o ataque de ansiedade é um mal-estar súbito, né, físico, não só mental, de um desconforto, e que a pessoa muitas vezes acha que ela vai ter um troço. E é muito, muito real isso para quem vive. Hoje já muitos procuram um psiquiatra, mas no passado a pessoa ia no neurologista, no otorrino, porque ela sente uma tontura, ou vai num cardiologista, porque ela acha que ela vai ter um ataque do coração, enfim, um AVC, vai ficar louca. As manifestações são muitas no ataque de ansiedade, né? Nunca ninguém morreu de um ataque de ansiedade, mas é extremamente incapacitante e a sensação é real, né? De morte súbita, de mal-estar súbito, ou de que a pessoa está sendo sugada, que ela precisa sair correndo. Então, o que ela tem que fazer? Se isso acontecer, inclusive, pós-pandemia, ataques de ansiedade apareceram em faixas etárias não antes comuns, assim, o primeiro episódio aos 70 anos, primeiro episódio aos 80 anos, em adolescentes, que não é tão comum, né? E a gente tendo que lidar com tudo isso e a gente começando a passar mal também como profissional da saúde mental para dar conta de tudo que estava acontecendo. Mas se você tem o seu primeiro surto não, o seu primeiro ataque ansioso, na dúvida, no primeiro, muitas pessoas procuram um atendimento de emergência, porque eu não posso jurar que a pessoa não está tendo um ataque do coração ou coisa e tal, como médica, porque com o atual momento de saúde e de comorbidades, muitas coisas clínicas estão acontecendo. Entretanto, se é o segundo em diante, coisa e tal, a pessoa ela precisa respirar, né? Ela precisa tomar cuidado para ela eu vi a Marina tá aí, né, e fala do mindfulness, dessa coisa, como é importante no ataque de ansiedade você esperar o pico de 10 minutos
né? 10, 15 minutos que a gente fala, em que a pessoa, ela está passando muito mal, ela sente esse mal-estar, mas ela precisa fazer esse relaxamento, ela precisa respirar. Muitas pessoas têm os jovens tiveram isso, por exemplo, diante das demandas que eles tinham esse ano, Enem e coisa e tal, chegava lá na prova, ai Camila, eu tive que sair. Não, você tem que ficar na situação e esperar uns 4 minutos, ir respirando, que volta o batimento, volta uma série de sintomas desagradáveis que a pessoa tem nesse ataque ansioso. Então, eu diria que nesse momento é isso, você ter calma, você conseguir respirar, você pensar, depois buscar causas para você e cuidar dos fatores desencadeantes desses ataques de ansiedade. Numa psicoterapia, muitas vezes você consegue reverter isso, né? Mas às vezes não, às vezes as pessoas precisam de um tratamento estruturado aí para os seus sintomas de ansiedade. Camila está sem som. Pronto. Que esse casaco faz um barulhão, cada vez que eu arrumo, eu mexo, daí eu acho que vai atrapalhar vocês aí. Eu realmente, nessa pandemia, eu tenho 3 filhos, né, de idades diferentes, mas ouvi muito de adolescentes, até pré-adolescentes mesmo, quase crianças, assim, né, sofrendo de ataque de ansiedade e pânico até, né, então realmente a pandemia deu aquela mexida na estrutura e ainda estamos passando por isso, né, eu vi que a gente fala em medicina, comentou, né, mas de fato, não estamos ainda em pós-pandemia, né? Estamos ainda em pandemia, porque a gente não tem toda a população vacinada 2 vezes, a gente ainda nem sabe ainda quanto tempo essa vacina dura. Eu estou dizendo assim, no pós-pandemia, não é que a gente passou a pandemia, né? No pós-pandemia, pós a pandemia ter se instalado, é isso que eu estou dizendo. Então, aí as pessoas passaram a apresentar mais sintomas, Luana, bem colocado, né? Não é no pós. Que estamos no pós, né? No pós-pandemia instalada, a gente passou a lidar com uma série de coisas. Então, de nada, Luana. Então, é mais aí um chamado, né, para a gente continuar conversando, né, aqui nesses espaços ou nos nossos outros espaços de coletividade, né, seja familiares ou profissionais. Eu queria agradecer todas vocês, Fabiane, Natália, Camila, pelo tempo de vocês, pela dedicação, pela disponibilidade, por toparem estar aqui com a gente, e a todos vocês que vieram assistir, estão aqui com a gente até, né, 9h30 da noite, ouvindo, espero que tenha ajudado, ou inspirado, ou ensinado, e eu queria, semana que vem, a gente tem a Patrícia Lima, que é do Instituto Trabalho Decente, né? O nosso tema vai ser trabalho seguro e responsabilidade coletiva, e junto com a Patrícia a gente tem o Ken Fujioka, que é publicitário e coordenador de pesquisa, da pesquisa sobre assédio no mercado de comunicação, bem bacana o trabalho que ele faz aí na área dele, né, que é a propaganda, relacionado ao assédio. E a Isabela Del Monde, que ela é uma jurista feminista, né, e ela trabalha aí junto com o Ken, né, para dar o outro lado, né, do acolhimento legal, né, das pessoas que precisam. E então convido todas vocês e todos vocês a voltarem aqui na semana que vem, no dia 15, quarta-feira, e vou aproveitar e vou deixar aqui que todo dia eu deixo no chat uma dica de um livro, um filme, um perfil para seguir no Instagram. Aqui, vocês podem copiar. E o nosso livro da noite é o da Natália. Tá? E é isso, gente. Super obrigada. Vocês querem terminar? Natália, quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa, um segundo, que a Patrícia Lima, eu fiz uma live com ela no perfil da Vamo, e ela é incrível, assim, então só reforçar, né, para que assistam, venham, e inclusive durante o papo aqui eu me lembrei muito dela, então com certeza vai ser um outro encontro aí bastante rico e complementar nessa jornada aí. Foi essa live da Vamo que eu fiquei conhecendo o trabalho da Patrícia, ela realmente é uma força. Aqui a Dana vai se demitir do trabalho dela amanhã. A gente está rindo, mas a gente te apoia. Cadê um pouco de
é um pouco de graça. Então, eu queria agradecer, gente, todos e todas até agora, aqui presente. Obrigada, Camila. Gostei muito de conhecer vocês nessa fala, Natália, Fabiane. É muito importante falar disso tudo e a gente poder trocar. Diversas áreas se complementam. Pensando igual, pensando diferente, acho que a gente precisa somar nessas trocas. Obrigada mesmo. Exatamente. Eu que agradeço. Gente, um beijo grande para vocês, se cuidem, espero que fiquem bem e espero revê-los aí na quarta-feira que vem, tá bom? Muito obrigada. Um beijão. Obrigada, meninas. Beijo. Obrigada. Tchau, Fabiane. Obrigada. Boa noite.